O viúvo Peter está em crise quando se descobre que sua filha, desaparecida há 3 dias, nunca foi matriculada na universidade que afirmava frequentar. Desesperado por respostas, ele contrata um hacker, apenas para ficar chocado com a verdade perturbadora que descobre. A noite caía sobre Brookville, pintando o céu de um laranja profundo enquanto as luzes das casas começavam a cintilar. Peter Greenwood estava sentado na sala de estar, seu coração batendo descompassado, cada tic-tac do relógio parecendo uma sentença de prisão. Ele segurava o telefone, tentando ligar mais uma vez para sua filha, Catherine, mas o silêncio era sua única resposta. O aroma de café recém-feito pairava no ar, misturando-se com o cheiro suave do perfume de sua esposa falecida. Uma foto emoldurada de Catherine e sua mãe sorria para ele do outro lado da sala, mas a alegria ali retratada parecia distante, como um sonho desvanecendo-se ao amanhecer. Catherine, sussurrou Peter, sua voz tremendo com a ansiedade. Ele se lembrou do último abraço dela, do último sorriso, e da promessa de que ela ligaria assim que chegasse à universidade. Mais 3 dias se passaram desde então, e o telefone permanecia mudo, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido junto com sua amada filha. Com um suspiro pesado, Peter discou novamente o número de Catherine, sentindo-se como um navegante perdido em um mar de incertezas. Cada toque do telefone era como uma oração silenciosa, uma súplica por um sinal de vida. Mas apenas o vazio frio da linha telefônica ecoava de volta para ele, deixando-o ainda mais desamparado do que antes. Ele se levantou da cadeira, seus passos pesados ecoando pelo corredor vazio. Parou diante da porta do quarto de Catherine, seu coração apertado de angústia. Seus olhos fixaram-se na porta fechada, imaginando o que poderia estar acontecendo do outro lado. Catherine, minha querida, murmurou Peter, sua voz mal audível. Mas não houve resposta além do silêncio sepulcral que envolvia a casa. Com um suspiro pesaroso, ele virou-se e voltou para a sala de estar, onde a solidão o abraçava como uma sombra escura. A noite se arrastou, as horas passando como fantasmas silenciosos pela casa vazia. Peter permaneceu acordado, seus pensamentos girando em círculos, como uma tempestade furiosa em seu interior. Ele se perguntava onde sua filha poderia estar, o que poderia tê-la levado embora tão repentinamente. Mas as respostas permaneciam esquivas, como sombras dançando na escuridão. No silêncio da noite, Peter sentiu-se como um homem à deriva em um mar de incertezas, lutando contra as ondas da preocupação e do medo. E enquanto o relógio continuava a marcar o tempo implacável, ele sabia que não descansaria até encontrar sua amada filha e trazê-la de volta para casa, onde ela pertencia. Peter Greenwood estava sentado à mesa de jantar, absorto em seus pensamentos enquanto brincava com a comida no prato. Seu celular repousava ao lado dele, silencioso e indiferente às suas tentativas desesperadas de alcançar sua filha desaparecida. O relógio na parede parecia zombar dele enquanto os ponteiros avançavam implacavelmente. O apartamento estava mergulhado em um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo ocasional suspiro pesado de Peter. As memórias da última conversa com Catherine ecoavam em sua mente, as palavras ásperas que ela jogará em sua direção ecoando como um mantra torturante. Ele sabia que sua filha estava chateada com ele, mas a gravidade da situação parecia escapar de seu alcance. Olhando para a foto de sua falecida esposa, Caroline, na parede oposta, Peter sentiu um aperto no coração. Minha querida Caroline, ele murmurou, como se esperasse que sua voz pudesse trazer algum conforto. Se você estivesse por perto, poderia nos ajudar a encontrar uma linguagem comum, um caminho para entender Catherine. A morte de Caroline deixará um vazio na vida de Peter, um vazio que ele tentará preencher com trabalho e dedicação a Catherine. Mas agora, diante do desaparecimento de sua filha, ele se viu confrontando a dura realidade de quanto havia se distanciado dela. As lágrimas ameaçavam inundar seus olhos enquanto ele admitia para si mesmo que não sabia tanto sobre a vida e os sonhos de Catherine quanto pensava. As palavras de Catherine ressoaram em sua mente, suas acusações ardentes ecoando no vazio de sua mente. Você está decidindo meu destino para mim de novo, ela havia gritado, os olhos cheios de mágoa e raiva.
Eu nunca quis ir para aquela universidade. Você sabe que sempre quis dançar, seguir minha paixão. Mas você me fez desistir, me forçou a uma vida que nunca escolhi. O telefone ao lado de Peter piscou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Com um suspiro, ele pegou o aparelho, deslizando o dedo pela tela na esperança vã de encontrar uma mensagem de Catherine. Mas a tela permaneceu vazia, silenciosa e acusatória. Com um sentimento de impotência crescente, Peter decidiu ligar para seu sócio, Alan, em busca de qualquer informação que pudesse ajudá-lo a encontrar Catherine. Estou um pouco preocupado com Catherine, ele disse ao telefone, sua voz carregada de ansiedade. Ela não tem atendido minhas ligações. Você a viu? Você está supervisionando as operações na mesma cidade onde ela está estudando, então presumo que seus caminhos possam ter se cruzado. Faz um tempo que não vejo Catherine, Peter, respondeu Alan, sua voz soando indiferente do outro lado da linha. Ela é bastante independente, você sabe. Se eu ouvir alguma coisa, avisarei você. As palavras de Alan caíram como uma pedra pesada no estômago de Peter. Ele desligou o telefone, sentindo-se mais desamparado do que nunca. A sensação de impotência o consumia, e ele sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para encontrar sua filha. O apartamento pareceu ficar mais frio, mais vazio, à medida que a noite avançava. Peter olhou para a foto de Caroline mais uma vez, buscando alguma forma de conforto naqueles olhos sorridentes congelados no tempo. Mas tudo o que ele encontrou foi um lembrete doloroso de tudo o que havia perdido e tudo o que ainda estava em jogo. Com um suspiro resignado, Peter recostou-se na cadeira, sentindo-se como um náufrago perdido em um mar de incerteza. A noite prometia ser longa, e ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente na busca desesperada por sua filha perdida. Mas ele estava determinado a encontrar Catherine, não importa o que custasse. Peter Greenwald se encontrava sentado na pequena sala de espera da delegacia de Brookville, seu coração pesado de preocupação. As paredes cinzentas e a atmosfera tensa ao redor só aumentavam sua ansiedade. Ele olhava para a porta do escritório do oficial Mount, esperando por qualquer sinal de progresso em sua busca desesperada por sua filha Catherine. Finalmente, a porta se abriu, e o oficial Mount emergiu, com uma expressão séria no rosto. Sr. Greenwald, por favor, me acompanhe, disse ele, indicando que Peter o seguisse até uma sala de interrogatório. Peter engoliu em seco e seguiu o oficial, seu coração batendo forte no peito. Ele se sentou à mesa, enquanto o oficial Mount tomava o assento do outro lado. Então, Sr. Greenwald, me conte mais sobre o desaparecimento de sua filha, começou o oficial, olhando para Peter com olhos perspicazes. Peter respirou fundo e relatou tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Catherine, desde suas últimas interações até a descoberta de que ela nunca esteve matriculada na universidade. Ele compartilhou suas preocupações crescentes e sua determinação em encontrá-la, não importa o custo. O oficial Mount ouviu atentamente, fazendo anotações em um caderno enquanto Peter falava. Depois que Peter terminou, o oficial ficou em silêncio por um momento, parecendo ponderar as informações. Vou precisar de uma foto recente de Catherine e de qualquer informação adicional que você possa ter sobre seus amigos, hábitos ou lugares que ela costumava frequentar, disse ele finalmente, com uma expressão grave. Peter assentiu, agradecendo ao oficial pela sua ajuda. Ele entregou uma foto de Catherine e forneceu todos os detalhes que pôde lembrar sobre sua filha, desde seus amigos mais próximos até os lugares que ela costumava visitar. Enquanto o oficial Mount tomava notas, Peter sentiu um misto de esperança e desespero. Ele estava determinado a encontrar Catherine, custasse o que custasse. Ao sair da delegacia, Peter sentiu um novo senso de propósito. Ele estava determinado a seguir cada pista, fazer cada ligação e vasculhar cada canto da cidade se fosse necessário para encontrar sua filha. Com o coração cheio de determinação, ele partiu em sua busca, determinado a não descansar até que Catherine estivesse segura em seus braços novamente. Peter Greenwald estava decidido a encontrar sua filha custe o que custasse.
Com os olhos fixos na tela do computador, ele observava ansiosamente enquanto o hacker, Simon, tecia seus dedos com velocidade impressionante. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do teclado e da respiração acelerada de Peter. Finalmente, depois de uma eternidade que pareceu durar apenas alguns minutos, Simon soltou um suspiro de alívio. Consegui, anunciou ele, com um brilho triunfante nos olhos. Consegui rastrear o telefone dela. Ela está em uma boate chamada Red Moon. O coração de Peter deu um salto em seu peito enquanto ele absorvia a informação. Red Moon. O nome soava sinistro, envolto em mistério e perigo. Era lá que sua filha estava, em algum lugar naquele labirinto de luzes cintilantes e música alta. Esta boate fica na mesma cidade onde ela estuda, murmurou Peter para si mesmo, enquanto examinava o endereço na tela. Um calafrio percorreu sua espinha ao pensar no que poderia estar acontecendo com Catherine lá dentro. Será que ela estava segura? Será que ela estava sozinha? Você pode monitorar as atividades dela? Peter perguntou, sua voz trêmula de ansiedade e medo. Simon hesitou por um momento antes de responder. É complexo, eu precisaria rastrear seus padrões de movimento. Mas posso acessar a câmera do telefone dela para obter informações em tempo real. Faça isso, Peter ordenou, sua voz firme apesar da tempestade de emoções que rugia dentro dele. Ele estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o que custasse. Minutos depois, uma transmissão ao vivo apareceu na tela do computador. O coração de Peter disparou ao ver a imagem de sua filha, Catherine, dançando no palco da boate. Seus movimentos eram graciosos e hipnotizantes, mas havia algo de errado na maneira como ela se movia, algo selvagem e descontrolado que o fez se contorcer de aflição. Não pode ser, Peter sussurrou, chocado com o que estava vendo. Aquela era sua filhinha, sua doce Catherine, fazendo algo tão drástico e indescritível? Ele falhou tão miseravelmente em criá-la sozinho? Ele mal conseguia respirar enquanto observava, impotente, sua filha se perder em um mundo de luzes e sombras. O que ele faria agora? Como ele poderia tirá-la de lá e trazê-la de volta para casa, onde ela pertencia? Com um suspiro pesado, Peter fechou os olhos por um momento, reunindo sua coragem e determinação. Ele sabia o que precisava fazer. Ele iria até o fim do mundo e de volta se fosse preciso, só para trazer sua filha de volta para casa. O coração de Peter martelava em seu peito enquanto ele observava, impotente, a transmissão ao vivo do telefone de Catherine. As luzes cintilantes da boate Red Moon iluminavam o rosto de sua filha, mas o que ele viu ali não era a jovem inocente que ele pensava conhecer. Catherine estava no palco, dançando de uma maneira que ele nunca imaginou, seu corpo se movendo com uma sensualidade que o deixava atordoado. Cada movimento era uma revelação, uma ferida aberta em seu coração de pai. Não pode ser, sussurrou Peter, os olhos fixos na tela do computador. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de choque, descrença e uma pontada de dor profunda. Aquela era realmente sua filhinha, sua Catherine, fazendo algo tão drástico e indescritível? Ele falhou tão miseravelmente em criá-la sozinho? Seu estômago se revirou quando ele viu os olhares de admiração dos homens na plateia, os aplausos ecoando no quarto silencioso. Era como se Catherine estivesse em um mundo completamente diferente, um mundo que ele nunca soube que existia. Ele tentou racionalizar, tentou encontrar uma explicação plausível para o que estava vendo, mas nada podia negar a verdade diante de seus olhos. A respiração de Peter engatou quando ele desabou na cadeira atrás dele. Ele ficou ali sentado por alguns minutos, congelado, incapaz de falar e mal respirando. Seus pensamentos giravam em torno da imagem de sua filha, dançando naquele palco escuro, envolto em um mundo de segredos e mentiras que ele nunca poderia ter imaginado. Ele sentiu como se tivesse sido atingido por um caminhão, como se tudo o que ele conhecia sobre sua filha tivesse sido arrancado de debaixo dele em um instante. A voz de uma mulher encheu a sala, encorajando Catherine. Peter ergueu os olhos para a tela do computador, vendo uma figura sinistra se aproximando de sua filha.
Seu coração afundou ainda mais quando ele percebeu que não era apenas Catherine que ele tinha que se preocupar. Era o mundo ao redor dela, um mundo cheio de perigos e tentações das quais ele nunca poderia protegê-la. Peter sentiu seu coração acelerar enquanto encarava Alan Bennett, seu parceiro de negócios, com uma mistura de raiva e incredulidade. O ar estava carregado com a tensão que pairava entre os dois homens, cada um deles sabendo que esse confronto mudaria tudo. Você está me chantageando, Alan? Peter perguntou, sua voz carregada de descrença. Ele se recusava a acreditar que alguém em quem confiava poderia trair tão cruelmente. Alan, com um sorriso cínico nos lábios, inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Chantageando é uma palavra forte, Peter. Vamos apenas chamar isso de um acordo de negócios. A raiva de Peter cresceu, ameaçando transbordar. Ele sabia que estava sendo manipulado, mas também sabia que não podia arriscar sua reputação e sua liberdade. Você acha que pode me controlar com essas provas? Eu não vou ceder às suas demandas. Alan deu de ombros, como se estivesse se divertindo com o tormento de Peter. Você tem duas opções, Peter. Ou você faz o que eu digo e mantém sua vida como está, ou eu exponho você e sua filha para o mundo inteiro. A escolha é sua. Peter sentiu o peso da decisão pesando sobre ele. Ele sabia que não podia deixar Catherine pagar por seus próprios erros, mas também não podia arriscar tudo o que havia construído ao longo dos anos. Com o coração pesado, ele se preparou para fazer o que fosse necessário para proteger sua filha, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria integridade. Catherine entregou a Peter uma bolsa preta cheia de dinheiro, seus olhos marejados de emoção. O silêncio na sala ecoava a intensidade das emoções em conflito. Peter segurou a bolsa, sentindo o peso de suas próprias falhas como pai, enquanto as palavras se perdiam em sua garganta apertada. Obrigado, Catherine, murmurou ele finalmente, sua voz vacilante com a mistura de gratidão e tristeza. Ele viu a determinação em seus olhos, a mesma determinação que o fez lembrar da mãe dela. Era uma mistura complexa de orgulho e dor, de amor e desgosto. Catherine se afastou, recuando em direção à porta. O momento era carregado de tensão, como se o ar ao redor estivesse prestes a explodir em chamas. Ela não olhou para trás quando disse, aqui está $400 mil. Ganhei isso fazendo algo em que você nunca acreditou. Aceite esse dinheiro, mas não quero mais você na minha vida. Nem você, nem aquele seu parceiro desprezível. Cansei de você ambos, e você nunca mais terá notícias minhas. As palavras de Catherine ecoaram na mente de Peter, um eco angustiante de sua própria dor e fracasso. Ele assistiu impotente enquanto ela se afastava, sentindo-se como se estivesse perdendo ar para sempre. A sala parecia vazia e fria, como se o calor humano tivesse sido sugado para fora dela junto com Catherine. Peter permaneceu ali, segurando a bolsa de dinheiro em suas mãos trêmulas, lutando para entender o que aconteceu e para onde ir a partir dali. Ele sabia que não poderia mais voltar atrás, que as escolhas que ele fez o trouxeram até aquele momento de desespero e solidão. Mas ele também sabia que não podia desistir, não podia deixar sua filha afundar sozinha em um mundo de dor e desilusão. Com um suspiro pesado, Peter guardou a bolsa de dinheiro e enfrentou o futuro incerto. Ele sabia que tinha muito a fazer para se redimir, para encontrar uma maneira de reconstruir sua relação com Catherine e provar que ele era digno do amor dela. Era uma jornada que ele sabia que seria difícil e cheia de desafios, mas ele estava determinado a seguir em frente, não importa o quão difícil fosse. O coração de Peter batia descompassado enquanto ele confrontava Alan naquele beco sombrio. A luz fraca das lâmpadas de rua mal iluminava o rosto sombrio de seu ex-parceiro de negócios. As palavras de Alan ecoavam em sua mente, ameaçadoras e cruéis, enquanto ele se via diante de um abismo de desespero. Você realmente achou que podia me enganar, Peter, disse Alan, sua voz carregada de desprezo. Você não passa de um idiota, pensando que poderia me derrubar. Peter lutava para encontrar palavras, sua mente uma bagunça de medo e raiva. Ele sabia que estava em desvantagem,
preso em uma teia de mentiras e traições. Mas ele não podia recuar agora, não quando estava tão perto da verdade. Você acha que pode me chantagear e sair impune? Disparou Peter, sua voz tremendo de fúria contida. Você não sabe do que sou capaz. Alan riu, um som frio e sinistro que enviou arrepios pela espinha de Peter. Oh, eu sei exatamente do que você é capaz, Peter. E é por isso que estou tão confiante. Foi então que a verdade atingiu Peter como um soco no estômago. Ele percebeu que Alan tinha todas as cartas na manga, todas as provas de seu crime. Não havia como escapar, não sem destruir tudo pelo qual ele havia trabalhado a vida inteira. Você não tem ideia do que está em jogo, Alan, disse Peter, sua voz baixa e perigosa. Se você me empurrar para o limite, não vou hesitar em fazer o mesmo com você. Alan apenas sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Você não tem coragem, Peter. Você é apenas um homem assustado, desesperado por um pouco de redenção. Era a verdade. Peter se sentia acuado, encurralado em um canto sem saída. Mas ele sabia que não podia desistir, não quando sua filha estava em jogo. Ele tinha que encontrar uma maneira de virar o jogo a seu favor, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que tinha. Com um último olhar desafiador para Alan, Peter se virou e partiu. Ele sabia que o relógio estava correndo, que cada segundo perdido o aproximava ainda mais do abismo. Mas ele estava determinado a lutar até o fim, mesmo que isso significasse enfrentar seus piores medos. Enquanto ele se afastava, o vento frio da noite sussurrava seu aviso, uma promessa de perigo iminente. Mas Peter não recuaria. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente, não importava o quão sombrio ou perigoso fosse o caminho à sua frente. Catherine estava ali, de pé à porta do apartamento de Peter, segurando uma bolsa preta que parecia conter mais do que apenas dinheiro. Seus olhos, normalmente cheios de determinação, estavam marejados de lágrimas, revelando a angústia e a dor que ela carregava consigo. Peter, tomado pela surpresa e pela emoção, mal conseguia articular as palavras enquanto encarava sua filha. Seu coração batia forte no peito, e ele sentia o peso de todas as suas falhas como pai pesando sobre ele. Catherine, estou tão feliz que você voltou, Peter finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Catherine recuou ligeiramente, oferecendo a bolsa a Peter. Aqui estão $400.000. Ganhei isso fazendo algo em que você nunca acreditou, disse ela, sua voz embargada. Aceite esse dinheiro, mas não quero mais você na minha vida. Nem você, nem aquele seu parceiro desprezível. Cansei de vocês ambos, e você nunca mais terá notícias minhas. As palavras de Catherine atingiram Peter como um soco no estômago. Ele nunca esperava ouvir tamanha rejeição vinda de sua própria filha. Enquanto ele olhava para a bolsa em suas mãos trêmulas, sentiu uma mistura tumultuosa de emoções, gratidão pelo gesto de Catherine, dor pela perda de seu relacionamento e um profundo senso de culpa por tudo o que tinha acontecido. Mas, apesar de tudo, ele sabia que não podia deixar Catherine partir sem ao menos tentar fazer as pazes. Com um esforço tremendo, ele ergueu os olhos para encontrar os dela, agora inundados de lágrimas. Catherine, por favor, eu sei que cometi erros. Eu sei que falhei como pai. Mas eu quero consertar as coisas. Eu quero fazer o que for preciso para recuperar sua confiança e seu amor. Por favor, me dê uma chance de fazer as coisas direito, implorou ele, sua voz cheia de sinceridade. Catherine olhou para ele por um longo momento, seus olhos cheios de dor e incerteza. Por um instante, parecia que ela ia recusar, que ia virar as costas e partir para sempre. Mas então, ela deu um passo hesitante em direção a ele, seus lábios trêmulos formando as palavras que ele esperava ouvir há tanto tempo. Eu não sei se posso perdoá-lo, pai. Mas eu quero tentar, disse ela, sua voz frágil, mas cheia de determinação. Eu quero tentar. O coração de Peter pesava como uma âncora, enquanto ele se encontrava sozinho na sala vazia.
O silêncio gritava mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Catherine se foi, levando consigo não apenas sua presença física, mas também a esperança de um futuro que ele havia sonhado para eles. Ele se deixou cair no sofá, os pensamentos girando em sua mente como uma tempestade furiosa. O que ele havia feito para merecer isso? Onde ele havia errado? Cada momento de sua jornada com Catherine passou diante de seus olhos, uma mistura turva de alegria e tristeza, amor e decepção. Lentamente, ele ergueu o olhar para a sacola de dinheiro que Catherine havia deixado para trás. Aquelas notas eram como uma ponte para um novo começo, uma chance de deixar para trás os erros do passado e buscar uma vida melhor. Mas ele sabia que o dinheiro não poderia comprar a paz que ele tanto ansiava, nem preencher o vazio deixado pela ausência de Catherine. Com um suspiro pesado, Peter se levantou do sofá e caminhou até a janela. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e vermelho. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre havia uma luz no fim do túnel. Decidido a seguir em frente, Peter pegou a sacola de dinheiro e a colocou cuidadosamente em sua maleta. Ele sabia que não poderia apagar o passado, mas estava determinado a aprender com seus erros e construir um futuro melhor. Com um último olhar para trás, ele saiu pela porta, pronto para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. Enquanto o sol se punha no horizonte, Peter Greenwald começou sua jornada em direção ao amanhã, deixando para trás o passado e abraçando o que quer que o futuro reservasse. E, no fundo de seu coração, ele sabia que, não importa o que acontecesse, ele sempre teria a esperança de um novo começo. Conte-nos o que você pensa sobre essa história e compartilhe com seus amigos. Isso pode iluminar o dia deles e inspirá-los. Até o próximo vídeo.